Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, vamos estudar a nossa porção de hoje, Parashá de número 51, Nitzavim, que significa de pé, apostos. De pé, apostos, prontos. Né? Está em Deuteronômio, Devarim, capítulo 29, verso 10, ao capítulo 30, verso 20. Temos Haftará em Isaías, capítulo 61, 10, até o 63, 9. Temos referência na Brit Hadashah em Romanos, capítulo 3, versos 9 a 20, e Romanos 11, e o Salmo complementar, Salmo de número 81. Então, Parashá Nitzavim, começando no capítulo 29, verso 10. Vós estáis hoje todos perante Adonai vosso Elohim. Todos. Isso aqui traz expressamente aqui agora um conceito de corpo. É um conceito muito explorado na Brit Hadashah, que nós vemos a miúde no Taná, na Torá, né, e que muitas vezes nós não conseguimos vislumbrar esse conceito. Então aqui o Eterno já coloca aqui a responsabilidade de todos, né, em relação ao cumprimento, ao pacto que está sendo feito. Então atentem por gentileza. Vós estáis hoje todos perante Adonai vosso Elohim, os cabeças de vossas tribos, os vossos anciãos e os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres, o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até ao vosso tirador de água, para que entres na aliança de Adonai teu Deus e no juramento que hoje Adonai teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo, e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. No verso 14, muito interessante o registro, não é somente convosco que faço esta aliança e esse juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante Adonai nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco, porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar. E aí, segue contando aqui todas as intervenções de Adonai para com esse povo, de modo a preservar a aliança que já tinha sido feita, e agora aqui ela é ratificada, ela é confirmada, para muitos ela é renovada com um povo que na verdade é geração filha daquela geração que estava lá no Sinai, porque eles passaram durante os 40 anos, como sabemos, né, a grande maioria acabou perecendo no deserto. Então aqui agora requereu uma ratificação, uma confirmação. E eu quero enfatizar, queridos, hoje as promessas feitas a partir do capítulo 30, do verso 1 ao verso 14. Então, capítulo 30, passemos a ele. Quando, pois, todas estas coisas, nós estudamos na Parashá passada, né, todas as bênçãos e maldições, as bênçãos decorrentes da obediência e maldições decorrentes da desobediência. Então, aqui agora, sequencialmente diz: quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar Adonai teu Deus, e tornares a Adonai teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, então Adonai teu Deus mudará a tua sorte, e te compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado Adonai teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará Adonai teu Deus,
e ele te tomará de lá. Adonai teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Adonai teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares Adonai teu Deus de todo o coração, de toda a alma, para que vivas. Adonai teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois, darás ouvidos à voz de Adonai, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Adonai teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, da tua terra, e te beneficiará, porquanto Adonai tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais, se deres ouvidos à voz de Adonai teu Deus, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos escritos nesse livro da instrução, se te converteres a Adonai teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que não traga e não lhe faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, que não o traga e não o faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. E aí, na sequência, o Eterno coloca de novo: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames Adonai teu Deus, que andes nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e multiplicarás, e Adonai teu Deus te abençoará na terra a qual passa para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vai passando o Jordão para o possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando Adonai teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habite na terra que Adonai, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Queridos, nossa reunião de homens esta quarta-feira, nós tratamos exatamente do motivo pelo qual cada um de nós está servindo a Adonai. Perguntei entre nós, para que meditássemos, qual era o real motivo de servirmos a Deus. Com que motivação estamos servindo a Adonai? Qual a razão? O que me motiva efetivamente? Porque nós temos um compromisso com Adonai. É o compromisso que o nosso povo fez aqui, agora, conforme foi lido. Começou no Sinai, é claro, começou com as alianças anteriores, ratificada no Sinai, por meio da entrega da Torá, ratificada mais uma vez aqui agora, com o nosso povo, onde o Eterno ele nos dá diretrizes muito claras, muito claras. E nós só temos duas opções: ou nós aderimos ou nós não aderimos, ou nós obedecemos ou nós desobedecemos. Não existe caminho intermediário. E aí eu perguntava isso para os irmãos, para sondarmos o nosso coração e percebermos a efetiva motivação que tem nos trazido até esta casa, que tem nos trazido ao compromisso com o Eterno. Por quê? Porque se nós não colocarmos esse compromisso do jeito que esse povo fez aqui, do jeito que o nosso povo fez, de colocar Deus em primeiro lugar, conforme Yeshua nos manda, buscai, pois, o reino de Adonai e a sua justiça, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Salmo 37 diz isso: alegra-te
na presença de Adonai, né? E Ele satisfará os desejos do seu coração. Ou seja, se nós estamos servindo a Adonai com alegria, com interesse de coração, priorizando o reino, nós não temos, tem a ver com aquilo que falamos mais cedo, tem a ver com a emuná, com a fidelidade do Eterno. Nós não precisamos nos preocupar. Agora, e nós? Como nós estamos em relação ao compromisso que temos para com o Eterno? E eu comecei falando que o Eterno enfatiza aqui a noção de corpo. O que é o corpo? Né? No meio dos nossos irmãos ortodoxos, fala-se muito, né, que um judeu ajuda o outro judeu, né, em qualquer circunstância. E isso é conceito de corpo. Só que esses nossos irmãos, eles não têm, à luz da Brit Hadashah, sobretudo o detalhamento que é exposto por Rabino Shaul, Paulo, né, no tocante a esse funcionamento. Paulo coloca essa engrenagem fluindo, né, de uma forma espetacular, de modo que vemos o corpo bem ajustado, consolidado, crescendo para a honra e glória do Eterno, por meio do Mashiach Yeshua, que é o cabeça desse corpo. Então, e aí pensando em corpo, né, eu lembro de um, lembro de outro e tal, e fico assim: Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós precisamos assumir o nosso compromisso nesse corpo. Ou nós somos ou nós não somos, ou nós estamos ou nós não estamos. Se nós pensarmos que estamos no caminho intermediário, a palavra diz que nós estamos enganando a nós mesmos. E obviamente isso tem a ver com má fé, né, em relação a esse corpo precioso de Yeshua, que é desenvolvido por meio da congregação. Então, queridos, essa meditação se faz necessária, porque esses versos que eu acabei de ler, eles dizem respeito a techuvá, ao retorno, ao comprometimento, a um voto. E assim, não dá para nós ficarmos titubeando entre dois pensamentos. Ou nós vamos mergulhar e servir ao Eterno conforme Ele requer de nós, ou do contrário, nós estamos perdendo o nosso tempo. Perdendo o nosso tempo, porque a palavra diz que se agirmos desta forma, nós ficaremos de fora. E outra coisa, nós estamos nos prejudicando. Cada vez que um membro não cumpre a parte dele, e aí o Rabino Shaul fala isso com muita maestria, mais de uma vez eu enfatizo, conforme a justa cooperação, esse corpo ele atua conforme a justa cooperação de cada parte. Cada parte é extremamente importante para que esse corpo funcione, para que esse organismo funcione. Pense no motor, no motor de um veículo aí, e tire dele lá uma peça que é fundamental e vê como que vai ficar o funcionamento dele. Em questão de segundos ele pifa ali, ele vai queimar, vai dar um problema e não vai funcionar. Assim é a noção que nós temos que ter do corpo, e obviamente nós estamos falando de algo extremamente sério e sagrado, que tem a ver com a nossa salvação, e isso repercute na nossa salvação, porque nós somos admoestados o tempo todo. Eu vou citar aqui os tipos de retorno, os tipos de techuvá, e somos admoestados o tempo todo a nos exortarmos mutuamente para que efetivamente nós nos mantenhamos no caminho aprovados. E mais uma vez, citando os nossos irmãos ortodoxos, quando fala da ajuda e da solidariedade que há no meio deles, essa solidariedade ela se dá a partir do momento que eles conhecerem Yeshua e aplicarem isso vai fluir de forma magnífica, porque os princípios estão corretos, a forma que eles agem em termos de princípios estão corretos.
Só que eles, conforme já disse, eles não têm a luz, né, revelada aí por meio do Mashiach, Yeshua, né, por não reconhecê-lo como tal. Então, queridos, são versos extremamente sérios. Vamos, aqui fala de retorno, né? Fala de techuvá. Logo no início do capítulo 30 aí, quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde lançar Adonai teu Deus. Aqui o Eterno está falando, obviamente isso foi uma profecia que hoje para nós ele fala com todos aqueles que estão na diáspora, na dispersão. Muitos de nós aqui, né, se não todos, estão nesta condição, né, de dispersos. Só que agora nós nos recordamos, olha aí, se te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar Adonai teu Deus, e tornares a Adonai, ou seja, techuvá, retorno, compromisso de conserto, compromisso de obediência, compromisso de participação, compromisso de crescimento do corpo, corresponsabilidade mútua entre os irmãos. Tudo isso faz parte desse primeiro retorno. E é muito interessante, queridos, que cada um de nós aqui, quando começamos esse caminho, né, o que surge inicialmente no nosso coração é aquela empolgação pelas raízes judaicas, né? O judaísmo se nos apresenta como algo de muito fulgor, que chama a nossa atenção, e aí nós começamos ali, né, a querer nos inteirarmos das questões judaicas, como que é prestado o culto, como que é o procedimento, né? Vem aí a questão das festas bíblicas. Nós já queremos cumprir as festas, sabendo que a primeira delas é o Shabat. Opa, eu quero cumprir Shabat. E aí tem a alimentação, e aí tem outra coisa, e mais outra coisa, e mais outra coisa, e nós nos empolgamos muito com isso. Não é? Essa é a forma inicial com que a maioria, se não todos, atenta para esse retorno. Né? E só para retificar, eu não estou enfatizando o retorno às raízes judaicas da nossa fé. Eu estou enfatizando o retorno às raízes bíblicas da nossa fé. Então, tudo que no judaísmo nos é útil e não colide com a vontade do Eterno, obviamente nós seguimos. E tudo aquilo que Yeshua, o nosso Mashiach, que é a Torá viva porque é obediência, porque cumpriu tudo aquilo a que se propôs perante o Pai, né? Tudo aquilo que ele condenou, nós em nenhuma hipótese nós podemos corroborar, nós podemos participar de algo que ele já disse que é hipocrisia, que não se aplica, enfim, né? Yeshua já nos deixou o caminho mais claro, ele já descampou muita coisa em relação ao judaísmo no que respeita às tradições de homens, né? Então tudo que Yeshua fez em relação ao judaísmo não foi nulificar o judaísmo, né? Muito pelo contrário, Yeshua confirmou a autoridade de muitos judeus, não é? Inclusive falando lá que eles assentavam na cadeira de Moisés, que era para ouvir aquilo que eles estavam falando, né? Contudo, o exemplo não era para ser seguido, ou seja, hipocrisia, né? O que João Batista condenou um pouco antes, né? Chamando-os de raça de víboras, e Yeshua vem repetindo isso, raça de víboras. Por quê? Porque nada obstante terem toda a instrução para agir em plenitude, com o coração absolutamente livre e dedicado a Adonai, né? Eles tinham uma aparência de piedade, mas
viviam uma vida dupla. Então, o que Yeshua condena ali não é a situação da religião em si, mas simplesmente a deturpação por conta de ingerências humanas que desviavam o foco central da instrução para outra instrução pessoal. Por exemplo, o Shabat. Quer mandamento mais prazeroso de ser cumprido? Não existe. Guardar o Shabat, além de ser uma honra para nós, é extremamente prazeroso. Só que os nossos irmãos ortodoxos lá atrás, o que eles fizeram? Eles criaram quase 1000 regras para cumprir o Shabat, coisa que a Torá não manda. O que a Torá e os profetas determinam acerca do Shabat é desviar o pé de profaná-lo, não cuidando dos nossos interesses nesse dia, não conversando nada que seja secular, nada que não seja assunto do reino. Se nós honrarmos esse dia em plena comunhão familiar, em plena comunhão com o Eterno, aí sim nós estaremos agradando ao Eterno, e aí faremos parte da aliança, porque o Shabat também é um sinal entre nós e o nosso Deus, entre Deus e o seu povo. Aí sim nós gozaremos das bênçãos decorrentes de cumprirmos esse mandamento. Só que, humanamente falando, foram criadas tantas regras que o Shabat se tornou um fardo. Um peso, ao invés de dar alegria, porque nós terminamos um Shabat com pesar, aguardando o outro com muita alegria. É assim que funciona para nós. Naquele tempo não era bem assim, o negócio era muito pesado, ao ponto de as pessoas acharem, cumprir um mandamento tão prazeroso, já estava achando que a coisa estava pesada demais. E Yeshua vem e diz, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, aprendei de mim. E aí ele vem e diz, o Shabat foi feito para o homem. Vocês colocaram o Shabat aí acima de todas as coisas. Colocaram o Shabat como algo a ser venerado, idolatrado. Conquanto tenhamos que obedecer ao mandamento, nós temos que saber a finalidade do mandamento, que é o memorial da criação, é um reconhecimento do Eterno como o nosso Criador, é um tempo de descanso também do nosso corpo físico. Aliás, eu gosto sempre de citar, não vou citar o autor da frase, porque não merece ser citado, mas alguém já disse, homens sois, não máquinas. Quer dizer, um ser humano disse isso, significando que precisaríamos de descanso. Aí o Eterno dá o mandamento lá no ato criacional, e aí muitas vezes nós não reconhecemos como uma dádiva de Adonai. Pois não. Sobre essa questão que você disse do rigor que os homens colocaram em torno do Shabat, eu li esses dias que as pessoas começavam a tremer, a ter mal físico, a aproximar o pôr do sol, porque sabiam que quem transgredisse era a morte. Então eles tinham medo de transgredir qualquer daquelas leis que eles criaram em torno do Shabat. Então muitas pessoas tinham tremores, palpitações, falta de ar, passavam mal, ficavam um dia inteiro tenso com medo de transgredir, quer dizer, virou peso, não era mais um deleite, Isso. Então, querido, nesse primeiro aspecto desse verso, nessa paixão que acomete a todos que iniciam nesse caminho pelo judaísmo, e aí frisando mais uma vez que o nosso judaísmo ele é messiânico, ele é com foco no Messias, no Mashiach e Yeshua, mas não raras vezes, infelizmente nós já presenciamos isso, a pessoa se aprofunda tanto no judaísmo que ela acaba por abandonar a essência da nossa fé, da nossa emuná, do nosso compromisso com o Eterno, já retornando aí mais um pouco à ortodoxia, quer dizer, um passo equivocado por conta de algo que está sendo conduzido apenas
pela carne, pela vontade humana. Então, daí a importância de meditarmos e de sabermos exatamente o nosso papel. Reconhecer Yeshua como o justificador, o nosso justificador, por meio do sacrifício dele, e apenas por meio dele fazer esse retorno. Não fazendo isso com foco exclusivamente no judaísmo. Conquanto nós amamos os nossos irmãos, obviamente, todos eles, conquanto nós queremos que aquilo que estamos fazendo, de techuvá, chegue ao conhecimento deles, para que eles reconheçam Yeshua como o Mashiach de Israel, papel que foi desempenhado aí por todos os apóstolos, notadamente pelo Rabino Shaul. Então, essa é uma obrigação nossa. Agora, para cumprirmos esse papel, nós temos que estar perfeitamente integrados nesse corpo. Não podemos ser um membro, faz de conta, um membro virtual, um membro que vem uma vez ou outra, que participa de um evento ou outro. Nada disso. Nós estamos trabalhando o sagrado, estamos trabalhando mudança de vida, nós estamos trabalhando caráter, nós estamos forjando o caráter de homens e mulheres, para que tenhamos famílias fiéis a Adonai. No próximo verso fala aqui, e tornares Adonai, é o segundo aspecto do retorno, é o retorno da família. Nós só atingiremos a nossa família se nós estivermos mergulhados nesse retorno, nessa techuvá. Não vai fazer nenhuma diferença se nós estamos mais ou menos. Não faz nenhuma diferença se não houver um comprometimento completo para com Adonai. Não é aliança com nenhuma instituição, não é aliança com nenhuma pessoa, mas é uma aliança com o Eterno. Como eterno. Olha o que diz o verso 2: e tornares Adonai teu Deus, tu e teus filhos, de qualquer modo? Não, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno. Abraão é o pai da fidelidade, é o pai da emuná, é o pai da fé. Por quê? O Eterno deixou registrado lá em Gênesis, falando que Abraão foi fiel às ordenanças, mandamentos, estatutos, ele e a casa dele depois dele, ou seja, ele ordenou toda a sua casa, por conta do compromisso que ele fez inicialmente com Adonai. Aquilo repercutiu em todos os seus parentes, em todos os seus empregados, todos aqueles que estavam com ele. Nós sabemos que tinha com ele aproximadamente 300 pessoas. Então, queridos, o segundo tipo de techuvá, o segundo aspecto tem a ver com o retorno da família. Muitas vezes nós somos mal compreendidos dentro da nossa casa que eu digo familiares. Os nossos familiares não compreendem a nossa fé, muitos talvez até nos criticam por ela, mas nós sabemos a quem servimos, se efetivamente sabemos a quem servimos. E se temos a certeza disso, todas essas perseguições tiramos de letra, porque a palavra já prevê esse tipo de coisa. Yeshua mesmo deixou claro que os nossos inimigos muitas vezes são os da nossa própria casa, os nossos familiares, aqueles que não compreendem esse retorno a tal ponto de resgatarmos aqui a obediência aos mandamentos, estatutos e ordenanças. Por quê? Porque o que se fala de modo geral são os jargões que todos nós já conhecemos. A lei foi dada para Israel, certinho, foi dado para Israel mesmo. O Shabat foi dado para Israel, certíssimo. Comida caché
Kashrut, as leis alimentares foram dadas para Israel, perfeitamente correto, tudo está correto. Agora, meu irmão, meu amigo, se você que pensa dessa forma, e está correto, tudo isso foi feito para Israel, só que para que você faça parte do povo de Deus, você tem que se enxertar em Israel, e a partir daí é uma só lei, uma só instrução, tanto para Israel quanto para os estrangeiros. Nós começamos no capítulo 29 lendo esse verso. Isso está lá em Êxodo 12, está em Números 15, a mesma lei, a mesma instrução. E lá em Romanos 11 fala do enxerto, fala que todo o resto que não faz parte do povo é oliveira brava e é enxertado na verdadeira oliveira, que é Israel. Então, a partir do momento que enxerta-se em Israel, torna-se um israelita. E aí, obviamente, vai seguir as normas da família israelita. Então, e quais são as normas? Guardar Shabat, alimentação kosher, guardar as festas, e toda a doutrina que o próprio Yeshua ratificou na Brit Hadashah. A obediência plena, a dependência plena do Pai. Tudo isso devidamente ratificado, confirmado por Yeshua, que declarou taxativamente: enquanto houver céus, enquanto houver terra, nada se passará da Torá, da lei, até que tudo seja cumprido. Então, não há escapatória. Essa teologia da substituição é uma teologia satânica do nosso adversário, que foi feita exatamente para que houvesse o afastamento do verdadeiro Deus, do verdadeiro Elohim de Israel. À medida que as pessoas vão crendo numa teologia da substituição, agora nós é que somos o Israel, como se o Eterno tivesse cancelado a aliança dele com Israel, que é um outro equívoco. O próprio Eterno também, lá em Jeremias, ele diz as mesmas coisas em relação a fenômenos naturais. Se todos os fenômenos naturais falharem, só se isso acontecesse, o que não é possível acontecer, só se isso acontecesse é que a aliança dele com Israel poderia ser desfeita. Ou seja, é uma aliança imutável. E nós sabemos, está registrado lá em Apocalipse, o remanescente de Israel é que será salvo. O remanescente de Israel. Ou nós fazemos parte da família de Israel e integramos todas essas instruções, ou estaremos fora do reino. Não há dois reinos, não há dois povos. Há um só povo, um só rebanho, um só pastor, um só mestre. Yeshua, o que Yeshua veio fazer, além de nos justificar, obviamente, ele nos justifica para uma reconciliação com o Pai. E nessa reconciliação não há acepção de pessoas. Começamos lendo também sobre isso. Todos, homens, mulheres, crianças, rachador de lenha, tirador de água, todos que quiserem fazer esse compromisso com a terra, serão bem-vindos na família de Israel. Uma mesma lei, uma mesma instrução. Então, queridos, é o segundo aspecto. E nesse aspecto de família, nós pegamos aí toda a Taná e toda a Brit Hadashah, nós temos orientações de todo o funcionamento da família. Lá na minha casa, como que funciona? Eu, Maria Lúcia e meu filho, como que funciona? Qualquer conflito entre nós não resolvemos por argumentos próprios, porque eu e ela somos muito bons em argumentos, muito bons, e nós sempre queremos defender aquilo que estamos falando, e muitas vezes ao arrepio da instrução. Só que quando há um impasse, nós vamos para a instrução. Opa, peraí, vamos resolver à luz da palavra. O que a palavra diz? Aí nós vamos para a palavra. Em relação ao meu filho, a mesma coisa. Se meu filho saiu um pouco do caminho, meu filho, vem aqui, olha aqui o que diz a palavra. A palavra diz isso, isso.
Aí é o momento do conserto, é o momento do perdão, de pedir perdão, de se perdoar. Isso é alinhamento, queridos. Isso é ter uma família nos padrões de Adonai. É disso que fala o verso 2: e tornares Adonai teu Deus, tu e teus filhos. Tu e teus filhos. Só a partir do momento que nós começamos nesse núcleo familiar, esposa, filhos, e aí nós estendemos um pouco mais, aí, talvez aí, para os nossos parentes, para os nossos vizinhos, é que nós teremos condições efetivas de dar um testemunho maior na sociedade. Por quê? Porque a nossa casa está ordenada. A nossa casa está ordenada. O terceiro tipo de retorno, verso 3. Aqui fala da resposta do Eterno. Quando uma pessoa se entrega ao reino dele, faz um compromisso com o coração sincero, com toda a alma, com todo o coração, e aí ele dá promessas de bênção. Verso 3: então Adonai teu Deus mudará a tua sorte. Olha aí, a partir do momento que nós damos um passo de mudança, um retorno, queremos retornar, queremos regressar, queremos mudar, então a partir desse momento Adonai entra com a providência. Ele mudará a nossa sorte, se compadecerá de nós e nos ajuntará novamente de todos os povos entre os quais te havia espalhado Adonai teu Deus. Queridos, a nossa família, nós somos uma família de judeus. Parte do meu pai é da Espanha, parte da minha mãe de Portugal. Portugal e Espanha. Quantos dos nossos parentes estão espalhados mundo afora? Obviamente, muitos no Brasil, mas quantos mais? O Eterno diz que no último dia Ele vai ajuntar todo mundo. Todos aqueles que são dele, que estiverem na bênção do retorno e fizerem techuvar, Ele vai reunir, esteja onde estiver. Isso tem a ver com a nossa ascendência, com a nossa descendência. Então, hoje, o compromisso que fazemos hoje, ele refletirá nos nossos filhos, nos nossos netos, bisnetos, trinetos, tetranetos, e que o Eterno nos permita gozar da presença de todos eles. Mas o mais importante, de acordo com o Shema, nós temos que inculcar na cabeça dos nossos filhos, para que os nossos filhos inculquem na cabeça dos filhos dele, para que os filhos dele inculquem na cabeça dos filhos, e assim sucessivamente, para que essa promessa seja uma verdade, e uma realidade na nossa vida. No verso 4, queridos, fala: ainda que os teus desterrados estejam na extremidade dos céus, desde aí te ajuntará Adonai teu Deus e te tomará de lá. Ou seja, quando recuperamos a nossa identidade, e isso vai se estendendo, não importa onde as pessoas estejam, não importa. Nisso se cumpre o que Yeshua disse, com os confins da terra. E hoje está acontecendo exatamente esse movimento, gente. Olha, o movimento agora, ele é dos confins para Israel, e não de Israel para os confins. De Israel para os confins foi a mensagem que Yeshua deu a ordem, desde Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então essa mensagem já chegou aqui nos confins da terra. Agora é a mensagem reversa. No retorno agora, essa mensagem de que Yeshua é o Mashiach precisa chegar agora em Israel, para que efetivamente, uma vez nós enxertados agora, o Eterno possa nos reenxertar lá na frente. Então essa é a nossa incumbência, estejamos onde estivermos. No verso 5,
registra que Adonai teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram e a possuirás, e te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. Nós sabemos o que já está acontecendo, vários movimentos de retorno à terra de Israel. Quem assistiu hoje a Parashá de Mateus viu o testemunho dele lá, falando que Israel está irreconhecível de 3 anos atrás, por conta da expansão que teve em termos de obras, e de pessoas, obviamente, em Israel. Por quê? Porque muitos já estão regressando. E, diga-se, muitos messiânicos. Nós encontramos com várias pessoas messiânicas em Israel. Então, essa é uma realidade que daqui para frente ela vai se avultar cada vez mais. Então, aqui a promessa. E no verso 6 diz assim: Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares Adonai teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. Alguém pode dizer assim: ora, eu já li ou já ouvi que nós teríamos que circuncidar o nosso coração. E aqui está dizendo que Adonai circuncidará o nosso coração. Isso é uma contradição? O que acha? Nós precisamos querer para que ele atue em nós, né? Aceitar. Sim. Tem uma parte que é nossa, outra parte que é dele. A circuncisão, por exemplo, em Deuteronômio. Deixa eu ver aqui qual é o texto. Deuteronômio 10, abre por favor. Deuteronômio 10, 16. Quem achar pode ler. Agora purifiquem o seu coração e deixem de ser tão obstinados, pois Adonai, seu Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande. Não toca em circuncisão aqui. Ele falou purificai, né, Eugênio? Purifiquem o seu coração. Outra versão, por favor, que tenha o termo circuncisão. Circuncidai, pois, o vosso coração. Isso. Outra versão. Portanto, circuncide o prepúcio do seu coração e não sejam mais teimosos. Olha a versão King James. Circuncidai, pois, o vosso coração, retirando toda a obstrução carnal, e deixai de ser insubmissos e teimosos. Então, queridos, tem uma circuncisão. Quando o Eterno nos determina circuncidar o nosso coração, retirando tudo aquilo que nos impede de relacionar com Ele de forma reta, essa parte compete a nós. Aqui, nesse verso 5, aliás, o verso 6 de Deuteronômio, no capítulo 30, quando diz: Adonai teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, isso aqui é uma promessa para o mundo vindouro. Essa circuncisão que Adonai fará é retirando agora totalmente a Yetzer Hará. Todos os estudiosos falam isso. Que essa circuncisão já é a retirada, vai acontecer por ocasião da vinda de Yeshua, e já é a retirada da inclinação do mal. Aí nós teremos condições de obedecer fielmente a tudo que o Eterno nos ordenou. Agora, a parte que nos compete é exatamente o que Paulo enfatiza muito em Romanos 7, no que toca à nossa natureza. A nossa natureza carnal, muitas vezes, ela não quer fazer a vontade de Adonai. Aliás, a maioria das vezes não quer fazer. Então, nessa luta, cada vez que nós impomos para nós mesmos que nós vamos honrar com o Eterno, nosso compromisso com o Eterno, isso é uma espécie de circuncisão. Nós vamos tirando os bloqueios do nosso coração que está nos impedindo de servir a Ele com toda alegria. Colossenses 2,13: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne,
nos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos as nossas ofensas. Isso. É isso mesmo ou não? É isso aí. Perfeito, exatamente isso. Então, à medida que vamos trabalhando nesse corpo, né, porque em Colossenses, um pouco antes, aí diz que aquele que está em Yeshua é revestido de Yeshua. É por isso que Paulo diz, não vivo eu, mas Yeshua vive em mim. Então, em andando agora, conforme Yeshua andou, aquele que diz que permanece nele, este deve andar assim como ele andou. Quando nós agimos desta forma, nós conseguimos vencer a nossa inclinação. Obviamente nós vencemos muitos e muitos ainda não conseguimos, né? Mas essa circuncisão que se refere ao verso 6 do capítulo 30 de Devarim, de Deuteronômio, não é, que será feita pelo Eterno, essa circuncisão já é por ocasião da vinda de Yeshua. Roxo, mas um detalhe muito importante que eu vejo está no primeiro item aí do retorno, quando o Eterno fala assim: se vocês ouvirem a minha voz. Começa, esse aí é o princípio de toda comunicação, né? Eu até postei essa semana lá no grupo de transmissão aí a questão da comunicação, que tem uma pessoa que não ouve a outra, né? Quando a pessoa não ouve a outra, a comunicação ali fica bloqueada, né? A união se torna instável. Da mesma forma, quando o ser humano não ouve a voz do Eterno, está até lá no item da maldição: se vocês ignorarem a minha voz, né? Se vocês virarem as costas e não ouvirem a minha voz, desobedecer, vai haver a maldição. Então tudo começa isso: ouvir o que o Eterno está falando. Ouvir e obedecer, obviamente. Ouvir com atitude, né? Ouvir só por ouvir não resolve. E é interessante que volta ao começo do nosso estudo de hoje, né? Tudo já está posto. Estamos aqui, nós já conhecemos a vontade, conversamos sobre isso na quarta-feira. Nós já sabemos o que devemos fazer. A grande pergunta, o grande questionamento é: por que não estamos fazendo? E o prejuízo que isso resultará no reino e para o reino. Onde a palavra diz que aquele que sabe o que deve fazer, ou aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ou seja, todos nós temos plena consciência da vontade de Adonai para nós. Todos nós temos plena consciência. E nós sabemos que a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Agradável. Olha aqui o salmista, quando ele diz, né, do prazer em meditar na instrução do Eterno, porque aquilo ali enchia a alma, enchia todo o ser, né, e deve acontecer isso também conosco. Nós devemos ter esse prazer, nós devemos viver com esta visão e mentalidade de agradarmos o Eterno em todos os nossos atos e assim efetivamente cooperarmos para o reino de acordo com o que Ele já estabeleceu para nós e não de acordo com o que nós estabelecemos. Porque muitas vezes o que nós estamos fazendo? Nós damos o que resta para o Eterno. Se sobrar tempo eu vou, né? Nem no Shabat, que é Shabat aqui, muitos chegam atrasados, entendeu? Isso é um negócio que eu não consigo conceber isso, não entra na minha cabeça. É Shabat, é 24 horas de descanso, né? Tempo de programação, é santa convocação. Santa convocação. Muitos não vêm, muitos não dão satisfação, né? Muitos chegam atrasados, né? Louvo ao Eterno pelos que chegam no horário, pelos que são comprometidos com o reino, né? Porque nós precisamos crescer nessas coisas, né? E devemos orar e exortar os irmãos que ainda não estão nesse estágio, né? Para que atinjam esse estágio, né? Porque só assim é que nós conseguiremos que esse mecanismo do corpo funcione na potência máxima dele. Pois não. Desculpa, eu
talvez seja esse. O neném chorou, eu fui lá. Ok. É Colossenses 2, 11 e 12. O Aguinaldo leu. Ah, tá. Ele achou ele. Obrigado. Tá bom. Então, queridos, nós já sabemos, resta agora um comportamento. E fechando no verso 15, olha o que o Eterno diz. Né? Qual é a consequência? Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Gente, a escolha é muito óbvia. Parece, não parece? Parece tudo muito óbvio. Mas espera aí, o Eterno está colocando aqui a vida e o bem, a morte e o mal. Não, será que nós temos que pensar para escolher isso? A grande questão, queridos, é que quando ele manda escolher a vida, escolham a vida. Na verdade, o Eterno está dizendo: escolham a vida para que vocês vivam. Escolham a vida para que vocês tenham vida eterna. Não escolham uma vida terrena apenas. Escolham a vida, porque esta vida aqui ela passa muito rápido. Né? A verdadeira vida está por vir. Escolham a vida, porque em escolhendo a vida vocês andarão em obediência, vocês estarão comprometidos com o corpo, vocês estarão comprometidos comigo, com a fidelidade, e aí sim vocês serão aprovados para a verdadeira vida. Então, quando ele coloca diante de nós a vida e o bem, a visão é muito mais, é óbvio que como teste aqui, mas com um interesse muito superior lá na frente, né? Que nós teremos a eternidade para passar com ele, né? Não será uma vida de 100, 120 anos aí, né? Nada disso, é a eternidade, a eternidade. E mais uma condicionante, né? Olha aí, a prova disso, né? Vê que propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, de amar Adonai teu Deus, de andar nos seus caminhos, guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e multiplicarás, e Adonai teu Deus te abençoará na terra a qual passa para possuí-la. E nós sabemos que essa terra também, no futuro, né, é sinônimo de Olam Rabá, de mundo vindouro. Essa é uma promessa também profética aqui para nós. Então, queridos, finalizando, né, mais uma vez, conclamo aos irmãos, né, que pensemos no nosso objetivo, que sejamos fiéis. O Aguinaldo começou falando sobre isso, né? Meditação na letra da música, emunatô, né? Que tem a ver com fidelidade, né? Que nós permaneçamos fiéis, que nós cumpramos o nosso papel, né? De servir no reino, de estar à disposição do Eterno para a expansão do reino dele aqui na terra. Amém? Amém. Shabbat shalom a todos.